Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Marquinho. Tudo bem contigo, querido? Tudo bem? É que eu tô com um celular diferente, então não estava achando o botão aqui para Tudo ligar o bem. microfone. Boa noite a todos. Com a graça de Deus e com muita alegria, mais uma vez aqui iniciamos a nossa reunião do NEP Gesiel. Hoje com o capítulo 10 ainda de Mateus, versículo 14. E antes da gente iniciar, a nossa amiga Rosana vai fazer a prece para a gente de abertura. Por favor, Rosana. Então vamos, nos ligando com nossos mentores individuais, nossos amigos de todas as horas, que nesse momento estão com a gente, para participar conosco dos nossos estudos, ajudando-nos a intuir com bons pensamentos, abrindo a nossa mente, para entendermos os ensinamentos de Jesus. Vamos nos ligando a todos os trabalhadores que possam estar presentes, e saudamos Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, pedindo que nesse momento esteja conosco para que possamos realmente entender e seguir o seu caminho. E assim, elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais esse dia, por mais essa reunião e pedimos licença para darmos início aos estudos de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Boa Deus. noite, Valtinho, que chegou aí. Boa noite, Val. Boa noite para todos. Boa noite, doutor. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para a gente projetar. Espera aí só um instantinho. Pronto. Estão vendo aí? Ops. Tá tudo bem aí? Estão vendo? Tá? Muito bem. Então, na reunião passada, gente, a gente deu início a esse versículo, né? Nós não terminamos, mas nós demos início. Nós comentamos alguma coisa sobre esse início aqui, se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras. A gente pode até voltar aqui um pouquinho, só um instante, deixa eu ver aqui onde que é. Aqui que a gente começou a ver o texto do Honório, né? A gente falou. Não, começou aqui. A gente falou que muitas vezes as pessoas podem se trancar à nossa presença, né? Ou aos nossos costumes, aos nossos hábitos, como tá aqui no início, né? Mas que a gente deve manter a nossa posição e a gente deve procurar, lembra, ajustar os postulados e que norteiam a educação. Desculpa, não sei quem chegou aí. Ou seja, adaptar a pessoa aquilo que possa ser mais adequado a ela, né? Discernir aqui, discernir se as propostas que a gente está tendo têm valor de entendimento para as pessoas. Às vezes a gente é como se estivesse falando para alguém que não tem ainda aquele discernimento necessário, aquela compreensão necessária para ouvir o que a gente está falando. Né? De repente, não é o momento para ela, não é isso? Só estou dando uma pincelada no que a gente viu, tá, gente? E se ninguém escutar as nossas palavras, né? A primeira recusa pode ser para a pessoa e a segunda para as lições. Quer dizer, a recusa pode ser ou para você propriamente, né? A pessoa não aceitar você, ou não aceitar a tua fala, né? O que você está querendo colocar para ela, né? A gente pode até pensar como está aqui, podemos até admitir reflexos desagradáveis de problemas passados de outras reencarnações que nos tornam menos simpáticos, né, para aquela pessoa, né? E separar a pessoa da mensagem,
né? A gente falou até da questão da mediunidade, das mensagens que a gente recebe muito, aí que não importa, às vezes não importa quem mandou, importa o conteúdo da mensagem, né? Mas, de qualquer forma, a gente é induzido sempre a expressar continuamente o bem, independente do que seja ou não acolhido por aqueles que nos dirigimos, certo? E a gente ficou de ver mais a questão das sandálias, né? Do pó das sandálias, certo? A gente ficou de ver isso a partir dessa reunião aqui, né? Antes de falar da questão do pó em si, da sandália, né? Desculpa. Tem essa questão do saindo daquela casa ou cidade, né? Que a gente tem que reconhecer como está aqui embaixo, reconhecer que muitas vezes a retirada é a melhor situação, né? E no último pedacinho, ele fala até do exemplo de Jesus, né? Em muitas ocasiões somos levados a nos afastar, tendo que deixar o tempo, ajustar na difícil empreitada de se conseguir a simpatia e a confiança de corações. A exemplo de Jesus, que nos tem aguardado nos milênios, ensinando-nos a arte de saber esperar para conquistar nas faixas inexcedíveis do amor. Quer dizer, se até ele está com paciência com a gente, né? Há milênios, por que a gente não pode ter paciência com algumas pessoas, né? Por algumas horas, digamos assim. Eu acho que a gente parou aí, né, pessoal? Estou certa? Eu acho que sim. Sim. Então tá. E aí, antes também de entrar na questão do pó das sandálias, né? Eu queria refletir um pouco sobre esse saindo daquela casa ou daquela cidade. O saindo não é saiu, acabou, ponto final. Saindo requer assim um tempo, né? Não é uma coisa instantânea, é um processo. Saindo daquela casa ou daquela cidade, ele saindo, se eu não me engano, até em Lucas ele fala saindo e percorrendo as ruas, né? Então, o seguinte, a maneira como você sai também importa muito, né? E saindo, se você vai percorrer algumas ruas, no caso da cidade, né? Se você vai percorrer ainda um espaço de tempo, um espaço físico, né? A maneira como você se posiciona nessa saída não deixa de ser uma mensagem deixada, né? Você pode não ter sido ouvida na tua fala, nas suas palavras, mas você pode, saindo, dar alguns exemplos de como que é o seu procedimento enquanto você está ali ainda nesse período dessa saída, né, que demorou algum tempo aí percorrendo algumas ruas, algum espaço físico aí, né? Eu acho que isso a gente não chegou a comentar, né, na semana passada. Acho que não, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? É só uma retomada aí do que a gente viu, né? E Ô, Val, fala, querido. só uma observação. Jesus já tinha feito viagens, né? E nessa altura, se eu não estou errado, Jesus já tinha uma certa restrição por parte não só dos pagãos, mas dos próprios hebreus. Porque Jesus já tinha começado a incomodar certas crenças que os hebreus tinham, os formalismos, etc. Então, essa recomendação de Jesus, além disso que é o que você está comentando, que é o mote principal, ele parece para mim uma advertência dizendo,
vocês vão encontrar oposição. Eu sei porque eu sei como é que as coisas estão. Então, não força a barra. Porque, sabe, essa coisa dele dizer, não é só para aqueles que não queriam ouvir, mas é porque Jesus, a essa altura do trabalho dele, ele já incomodava pelas posturas dele. Então, eu acho que ele estava também procurando evitar, veja, eu estou aqui loucubrando, hein? Ele procurava evitar que os discípulos fossem expostos, né, na ânsia de transmitir a mensagem e tal, forçassem a barra e ficassem expostos a determinadas represálias, né? Eu acho que entendi o que você quis dizer. E, com certeza, né, todas as precauções eram bem-vindas, né? Mas ele vai, lembrando assim, até o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados todas as situações aflitivas, né? Todas aquelas... no versículo seguinte, ele vai dar como que uma... Calma aí, que a coisa... que você vai sentir exatamente por que eu estou falando isso para vocês, né? Não sou eu, não, Jesus. Quando a gente chegar nesse outro versículo aqui, deixa eu ver, aqui. Amém vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não te recebeu. Então, ele vai... gente, hoje eu estava estudando... Hoje não, esses dias. Eu estava estudando essa questão aqui. É fantástica isso daqui. Vamos ver se a gente consegue chegar nela aí hoje. Vamos ver. Mas aqui vai vir de encontro com isso que você está falando. Só uma colocação. Jesus começou a ser notado, né, nas bodas de Canaã, né? Quando a mãe dele pediu para transformar água em vinho. Fazer o vinho que havia acabado no casamento, né? E ele ainda disse que não estava preparado, né? Mas ali que ele começou, que as pessoas começaram a perceber, né? Então, ali que ele começou a encontrar seguidores e encontrar resistência também. Foi o início do missionato dele, né? Mas vamos lá, vamos começar a falar do pó dos pés, então. Primeiro, Honório. O Walter, você não gostaria de ler, por favor? Pode ser? Pode. Suscetibilidade e desajuste, sacudi o pó dos vossos pés. Os pés nos põem em contato com o mundo. Sacudir o pó é não levar mágoas nem ressentimentos. É esquecer todas as lembranças infelizes. Agindo de modo diferente, ao invés de nos libertar pelo trabalho, acabamos por nos comprometermos, já que um dos principais objetivos do cristão é entender a realidade de que somos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos. Todas as vezes que reflexos menos felizes são carreados em razão de suscetibilidade, deixamos-nos envolver por elementos corrosivos a minarem as bases da paz, de que podemos ser usufrutuários e portadores no dia a dia. Felizes seremos quando nos capacitarmos a trabalhar doando efetivamente, sabendo desonerar o coração de toda e qualquer mágoa ou decepção que porventura venham a insinuar-se nas faixas de nossas relações. Por falta deste cuidado, temos aportado em ângulos de desajuste ou decepções, fazendo dos miasmas da incompreensão ou de pontos de vista de terceiros agentes nocivos, diluidores do equilíbrio. E aí? Lembrando que o pé representa a questão é a sua base, ou seja, é o seu sentimento,
né? Então, ele até comenta aqui, deixando-nos envolver por elementos corrosivos a minarem as bases da paz. As bases da paz. Quer dizer, o pó no pé, ele representa... O pó, eu lembro que a gente falou da questão da sujeira, né? O pó lembra a sujeira. O que seria uma sujeira? A gente quer tirar, quer limpar, né? E o que espiritualmente pensando seria a sujeira para a nossa base, né? Para o nosso sentimento. Então ele fala das mágoas, dos ressentimentos, né? Todo sentimento inferior que a gente tiver cultivando por conta de uma situação passada, o que seria esse pó nos nossos pés que a gente deveria estar tentando eliminar para que a nossa paz, as bases da nossa paz não seja desequilibrada, né? Val, aqui na Bíblia de Jerusalém, eles trazem sacudir o pó de vossos pés, eles dizem que é uma expressão de origem judaica. O pó de qualquer região que não fosse a Terra Santa era tido por impuro. Aqui se aplica a mesma noção às localidades que não acolhem a palavra de Jesus, né? Então, eu me lembro de ter ouvido, não sei, acho que foi da Ila, que havia um costume de quando chegava em Jerusalém, você falou de Jerusalém, não é isso? A Terra Santa. Terra Santa é Jerusalém, não é? Isso. E quando os peregrinos, né, quando chegavam a Jerusalém, de lavar os pés para entrar na cidade, havia esse costume, né? Então, tudo que não era... Cita isso. O Aloísio Elias cita isso, o Aloísio. E aí ele se remete à irmã Ayla. Então... Mais alguma coisa aí? Fala. Fala. Quem Tá está falando? Marquinho? Tô. Isso me chamou a atenção, a questão de não perder a paz, a paz interior. Eu estou entendendo que é isso, né? Sim. Porque assim, quando eles estão levando a boa nova, eles estão levando uma notícia melhor para aqueles que ainda não conhecem. Então você não pode sair de um lugar que você foi lá para levar uma coisa boa e levar uma coisa ruim de volta, né? Que é um orgulho, na verdade, né? Porque não quiseram ouvir, não quiseram me ouvir, não gostaram do que eu falei, né? É orgulho, né? Isso não cabe dentro de um coração verdadeiramente cristão, né? Nem raiva, nem ciúmes. É aquilo que falou no começo do texto, né? A gente tem que ter paciência. Bom, não é o momento desse povo ainda, né? Aceitar essa notícia, mas vamos embora, vamos levar para outro lugar. Então, e acho que no nosso dia a dia, né? Muitas vezes, acho que todos nós passamos por isso também. Fulano não gostou do que eu falei, ou não aceitou minha ideia. Independente de ser da gente estar falando, né, alguma coisa relacionada ao Evangelho, mas é um exercício que a gente deve praticar, né, de humildade e de aceitação, né, porque se você está dando o melhor de você e não estão aceitando, bom, paciência, eu também não quero levar coisa ruim comigo, né? Muito bom, Marquinhos. Indo na mesma direção que o Marquinho falou, desenvolver a humildade de fazer o bem,
de qualquer, dentro da sua capacidade, mas respeitando todos aqueles que estão na caminhada junto com a gente. Né? Exatamente. Porque como é que a gente vai poder querer alguma reação, algum incentivo ou algo em troca? Né? Só humildade para a gente dar o nosso melhor sem exigir nada em troca. Reconhecendo que cada um está fazendo o seu melhor também, né? E que todos somos filhos de Deus, como ele diz aqui, né? Todos somos filhos de Deus. Não tem o melhor ou o certo e o outro errado. Exatamente. É isso aí. Na verdade, a nossa paz, né? Ela é muito instável. O que a gente busca? A gente busca um equilíbrio, né? E quando a gente acha esse equilíbrio, para conseguirmos manter a paz, a gente tem que seguir em frente nessa linha de equilíbrio, porque a nossa paz é instável, né? Tem dias que a gente se incomoda com a recusa com o não, tem dias que a gente se fere com a não aceitação de alguém, com não ser acolhido na casa, né, como a gente tem visto. Então, isso deixa a paz instável, né? E a gente tem que ir atrás de um ponto de equilíbrio. E a gente só consegue esse ponto de equilíbrio exercendo a humildade, a fraternidade. E o texto seguinte acho que vai falar exatamente essa questão dessas três coisas que vocês falaram, do orgulho, que o Marquinho falou, do orgulho, da serenidade. Ou é esse ou é o próximo? O texto vai falar exatamente sobre essa questão aí. Vamos continuar a ler? Igual. Você fala. Na verdade, aí o resumo da ópera é o seguinte: é para fazer o bem, não impor o bem, né? Então, é muito diferente, né? Porque quando a gente quer impor, a gente acha que tem que ser de acordo com as nossas condições, com o nosso momento, com aquilo que nós entendemos, e o momento do outro é outra coisa, né? Então, é esse que é o X da questão. Realmente seria o orgulho falando mais alto, realmente, né? Exatamente. Val, você trouxe entre as referências alguma do Screen de Luz? Lembras? Tenho, tá aqui para baixo. Então tá. Vamos para frente. Tem três textos aqui. Um é do Pão Nosso, outro do Screen de Luz e outro do Perante Jesus, se não me engano. Vamos lá, seguir? Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestem no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias?
Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. O próximo acho que é do... Ó, o próximo é do Escrina de Luz, tá? Mas vamos ver esse daqui. Comentários? Ô, Val, Oi. sabe o que me ocorre aqui? No Sermão da Montanha, quando Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que sedentos de justiça, né? Que sofrem perseguições em nome dele, porque terão justiça. Esse texto do Emmanuel me lembra ali aquela passagem, porque é a seguinte: toda vez, mesmo hoje em dia, que você resolve tomar em determinado círculo, em determinado momento, o caminho do bem, não há como não contrariar alguém. Não há como não ser, inclusive, perseguido. E aqui perseguição não é só ostensiva, existe a perseguição velada, a perseguição por omissão, por afastamento. Esse cara está incomodando com isso, entendeu? Então, esse texto me lembra isso. Quer dizer, ele é, ao mesmo tempo que Jesus falou lá atrás, ele é extremamente atual, né? Porque toda vez que a gente tentar fazer alguma coisa no caminho do bem, nós vamos incomodar alguém. Exatamente. E aí, qual é a postura, né? É a gente ficar melindrado, chateado, aborrecido, com raiva, né? Ou é seguir em frente? Todo o evangelho diz para a gente seguir em frente, né? Todo evangelho. Não se magoar, tal. O Neto ia falar alguma coisa, Neto? Acho que é o Neto. É que aí, se a gente se deixa levar por essas questões, né, de que afetam, na verdade, em que nós somos afetados mediante ainda as nossas próprias deficiências, aí a gente está perdendo tempo. É como se a gente estivesse marcando passo, né, numa determinada atividade e a gente, sem sair do lugar, está ali caminhando no mesmo lugar, né? Porque quando a gente se permite adentrar, né, nesses meandros da escuridão, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a gente perde a estrutura, a base, né? A gente perde a base ali, que é os pés, acaba que a gente perdendo um pouco esse equilíbrio, né? E aí a gente se chateia tanto com a negativa ou com a atitude do outro, que a gente esquece até o objetivo em que a gente está focado, às vezes está focado, né? E aí é um grande erro que nós realmente cometemos, né? A gente se apega a mesquinharias, a coisas pequenas, e esquece que quem está no comando de tudo, quem está nos dirigindo, é o Criador e o nosso mestre, que é o nosso governador, né? Então, as diretrizes estão postas. Então, segue o teu caminho, não te detens com coisas mesquinhas, porque quem sai perdendo aqui, entre aspas, né? Mas quem deixa de realizar, perder no sentido de deixar de realizar alguma coisa positiva, somos nós mesmos. Afinal de contas, no tribunal da consciência, será nós, será eu comigo, sei lá, acho que a colocação talvez não esteja correta. Serei eu que irei responder perante minha própria consciência, né? Então, não adianta a gente querer brigar contra essa realidade, né? Tanto é que ele fala aqui, né? Serão igualmente chamados pela morte do corpo a pátria de origem, né?
como nós, né? Da mesma forma que nós, né? Também seremos chamados, e a nossa consciência vai nos julgar tanto quanto os outros, né? Mas esse melindre ou essa vaidade de querer ou que aprove ou se sentir magoado, porque a gente ainda está aprendendo a ser humilde e reconhecer que tudo é de Deus, né? Que a gente é só um instrumento e que todos os outros são nossos irmãos na mesma situação e cada um tem uma tarefa ali nessa obra divina tão importante quanto. Porque não é verdade que até nas coisas que a gente acha que são mais terríveis, erradas, cada um é usado dentro da sua possibilidade, dentro da criação, na obra divina toda. Então, por que a gente vai se melindrar ou se vai descer por alguma coisa? Porque a gente ainda não consegue ter essa compaixão, essa humildade, né? Que o Cristo tenta falar para a gente toda hora. Ele tem que repetir 1000 vezes, milhões de vezes, né? Nossa, ele tem que ficar lendo todo dia esse negócio e ainda assim... É isso aí. Mais alguma coisa ou a gente passa para outro texto? Viu, Val? Sobre essa questão do melindre, né? Eu acho que quando a gente se melindra, na verdade, o que a gente está querendo é confete, né? Não é? Sim, é vaidade, assim, né? É vaidade, orgulho, né? É vaidade, né? Tipo assim, pô, eu dei uma ideia super legal e vocês não aceitaram? Vocês não concordam comigo? Né? Então, é a vaidade, quer dizer, você... Então você já começa daí, você já não está fazendo uma coisa por caridade pura, né? Porque a caridade pura não espera nada em troca. Né? Então, quando a gente se melindra, né? É bom a gente lembrar disso, né? Eu vou procurar lembrar também. que se eu estou melindrado é porque eu estou querendo alguma coisa em troca, então eu não estou sendo... A minha caridade está muito falsa. É fake, caridade fake. E você Não, falou, a gente está treinando, a gente está aprendendo. E ele falou, né? Eu dei uma ideia genial aqui, e às vezes a ideia nem é nossa, né? A ideia vem do alto. Normalmente não é, né? Quando é boa, né? Pois é. Na verdade, a gente recebe tudo. Nada é nosso, né? Sabe que isso aí acontece muito, a gente presencia, e muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acha que por ser o portador da mensagem, a gente tomou o lugar do mensageiro, tomou o lugar do autor da mensagem, perdão, né? E a gente só é portador da mensagem, né? Então é aquela história que às vezes a gente vê que o mensageiro quer ser maior do que a mensagem. Ele quer ser mais notado do que a mensagem. Ele quer ser mais importante do que a mensagem. E é nessa pegadinha que a gente se perde, né? E aí, por isso que talvez a gente se melindre, porque fala, pô, eu sou tão importante, eu conheço a mensagem, estou levando a mensagem, o cara não quer ouvir a mensagem. Você só é portador. Né? Você nada mais do que isso. A mensagem não surgiu com você. Ela não veio de você. Você é o veículo, né? Então, quando a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando a gente trabalha, e a gente vê isso no movimento espírita, por exemplo. Né? É só observar. Nós temos companheiros, né, no movimento espírita, que muitas vezes querem ser maior do que a mensagem que eles trazem. Eles querem ser mais importantes e mais notados do que a mensagem que eles trazem. Quando o que é importante é trazer a mensagem. Eu trouxe a mensagem. Se você aceitou nesse momento a mensagem ou não, é o teu tempo. Mas a mensagem foi trazida. E a minha missão está cumprida. Agora, eu acho que foi a Val que falou, ou a Zezé, querer impor é querer ser mais importante que a mensagem.
Né? Pelo menos é assim que eu vejo. Foi o Zezé que falou. Eu estava pensando aqui também, assim, nesse momento a gente precisa se perguntar, né? Para quem nós estamos trabalhando, né? Porque se a gente está trabalhando para o nosso engrandecimento é uma coisa, agora se a gente está trabalhando realmente para Deus, e aí que é a nossa dificuldade, né? Porque tudo que a gente faz, pensando na opinião que você vai dar, se vai ser exaltado ou não, se vai ser aprovado ou não. A gente, às vezes, tem dificuldade de ser fiel à nossa consciência e fazermos aquilo que devemos fazer, né? Porque a gente está muito mais preocupado com os louros do mundo do que com vamos dizer assim, a aprovação divina, né? A nossa ligação divina com Deus, né? Que nem o Walter estava falando, né? A gente quer ser mais do que mais que a mensagem que vem do alto, né? E, no entanto, somos simples mensageiros, né? Então, é difícil essa percepção, porque quando você está mergulhado, envolvido em algum trabalho, você toma para si e tal, coisa, e esquece que é passageiro, que tudo passa, que a gente está fazendo alguma coisa, a gente não é nada, a gente está, né? Está no momento fazendo alguma coisa ali, acolá, mas aquilo não nos pertence. É a história do que a gente comentou, acho que 2 semanas atrás, sobre a questão do desapego, né? A gente fica apegado àquilo que está fazendo, aquele assistido. Poxa, não, gente, nós estamos, né, de passagem e devemos procurar fazer o melhor. Pensando assim, Deus, acima de tudo, Deus está vendo. É a minha ligação com o Pai que vai me... Claro que nós não podemos ignorar o outro, nem falar aqui, né? Já foi dito aqui, a importância de você levar a mensagem da paz, do amor, mas não podemos ficar apegados como se aquela criatura que nós estamos auxiliando não nos pertencesse ou fosse... Não, ela está de passagem na nossa vida, assim como os benfeitores que passam na nossa vida também. Isso é um outro ponto, né? Porque tem aqueles que nós auxiliamos e tem aqueles que nos auxiliam através das suas mensagens, do seu apoio, né, esclarecimentos e tudo mais. A gente também tem que lembrar que esses também passam. E às vezes a gente não aproveita a presença deles. Chico Xavier tinha lá na sala dele uma plaquinha que dizia assim: muito tarde a gente percebe que não amou bastante, né? Ou seja, a gente deixa passar as oportunidades que temos no momento, tanto de doar quanto de aprender, né? Muito bom. Podemos seguir? Tá aí escrevendo. Pode falar. E afastando-vos da casa, que não vos receba a mensagem de paz, sacudiu o pó das sandálias, advertiu-nos o Divino Mestre. Muita gente acredita que o Senhor teria sugerido a reprovação aos que lhe não acolhessem a boa nova ou o menosprezo de quantos lhe recusassem deliberadamente os ensinos. Entretanto, Jesus referia-se simplesmente ao pó que costumamos guardar conosco depois de qualquer experiência difícil. Poeira de ciúme e tristeza, desencanto e lamentação. Se te fazes portador da luz aos que jazem na treva, não condenes aquele que não possa se iluminar de improviso
E se conduzes o amor a quem se desvaira no ódio, não lhe critiques a tardia compreensão, porque as vítimas de semelhantes verdugos quase sempre se imobilizam por tempo longo, em desesperação e cegueira. Onde não consigas ajudar, faze silêncio, esperando a bênção das horas. Não atires lenha à fogueira da ignorância, nem agraves a desolação da água turva. Não vale apedrejar e criticar, desconsiderar ou ferir. Colecionar mágoas e queixas é derramar lama e fel. Seja onde for e com quem for, conserva entendimento e esperança, otimismo e serenidade. Alijemos da base de nossa vida a poeira da rebeldia e do escândalo, do azedume e da discórdia, e saberemos transmitir o amor eterno do Cristo, que até hoje nos tolerou as deficiências, para que saibamos suportar as dificuldades dos outros, realizando a plantação da verdadeira alegria. Lindo texto mesmo, né? Isso é o acolhimento, né? Para mim, é a compaixão que Jesus ensina para a gente em relação aos nossos irmãos de caminhada. A gente não é mais que ninguém. Todos. A gente não nos cabe julgar quem quer que seja. Eu falo do acolhimento, né, Silvia, que é o que Jesus fazia, né? Jesus acolhia todos, mesmo aqueles mais difíceis, né? Ele acolhia das mais variadas formas e não desistia de ninguém. O fato dele se calar muitas vezes não significava desistência, né? Porque ele acolhia de outras formas. Ele acolhia pelo olhar, ele acolhia pela oração, né? Pelo pensamento dele, pela bênção que ele colocava. E eu acho que essa lição fala muito disso para a gente, né? Às vezes a gente, esse cara aqui é um caso perdido. Deixa para lá, né? E ninguém é caso perdido. Para Jesus, ninguém é caso perdido. E se a gente quer seguir, tem que ter a noção que o tempo, às vezes, é a bênção que vai trazer a luz àquela situação, né? Dentro dos diversos exemplos, né, demonstrados e apresentados nos textos bíblicos, a gente pode lembrar, por exemplo, de Zaqueu, né, que posteriormente, após a conversão, né, a seguir o Cristo, foi se tornar mais à frente um dos apóstolos, né? Então, essa é a visão que ele tem de todos nós, né? Não é a visão do hoje, do agora, mas é a visão futura, é a visão que ele tem de nós lá à frente. Ele observa à frente, né? Não à toa, quando ele pede que a princípio, que os apóstolos, né, até fazendo menção aqui uma outra parte do texto bíblico, que os apóstolos não busquem ainda os gentios e nem os samaritanos, mas sim as ovelhas desgarradas de Israel, porque ele já tinha, no planejamento dele, ele já sabia quem ia para esses povos, né? Quem seria esse desbravador, digamos assim, para a divulgação do Evangelho. E ainda não era nem mesmo um seguidor do Cristo, pelo contrário, era o principal perseguidor, né? Então, ele já tinha definido quem iria realizar todas essas tarefas, né? E assim se dá com todos nós, né? Então, ele sabe qual é a nossa tarefa, né? Aos poucos a gente vai recebendo instruções, vamos dizer assim, de que caminho nós devemos seguir, né? E aí a gente vai alcançando esses objetivos, e à medida que a gente vai alcançando tais objetivos, novas tarefas surgirão. É assim que vai funcionar, é assim que nós conseguiremos alçar
alguns voos, né, alçar o progresso. Muito bom, pessoal. Mais alguma coisa? Quem está chegando aí? O Matheus. Boa noite, Matheus. Mais alguma coisa, gente, desse texto? Não? Falamos bastante, né? Muito lindo esse texto, né? Maravilhoso mesmo. Tem um último texto sobre o pó das sandálias, que está no livro Perante Jesus, e está no Reformador, em setembro de 1952, capítulo 8. Quando o Senhor nos recomendou sacudíssemos o pó das sandálias, ao nos retirarmos dos lugares em que a nossa cooperação fraternal ainda não se mostrasse suscetível de ambientação e reconhecimento, não nos induziu à indiferença, ao relaxamento ou à dureza espiritual. É que o amor próprio, quando destrutivo em nossa personalidade, nos compele a resoluções e atitudes negativas que de nenhum modo se coadunam com o programa cristão que fomos chamados a desenvolver. O pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais, a tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade, a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida, a revolta contraproducente junto às sombras do mal, a indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, o desânimo à frente das dificuldades, o desalento entre os obstáculos naturais do caminho, a exigência de compreensão alheia no capítulo de nossas manifestações pessoais, os melindres da suposta superioridade em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo, a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Semelhantes estados espirituais simbolizam o pó das sandálias que nos cabe alijar, sem delonga, nos mínimos desequilíbrios entre a vida e nos outros. Esqueçamos tudo o que nos incline ao resvaladouro da inutilidade e marchemos para diante. Grande é o campo da terra, e até que a ventania e a tempestade possam remover os tropeços de muita paisagem empedrada e escura na gleba do planeta, prossigamos semeando bem, cultivando-o e defendendo-o em todos os setores de nossa tarefa, convictos de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade e da perfeição para a vida imortal. E aí? Voltando aqui. Muito do que nós já falamos está aqui, né? Especialmente nessa parte aqui, né? A verdade é que a gente está tudo empoeirado. Esse slide que você está mostrando aí, eu comecei a ler e falei, meu Deus, não acaba mais. É uma situação atrás da outra, não acaba mais. A gente tem que andar com uma flanelinha ou um espanador, né, a todo instante, né, Walter? Porque é poeira que não acaba, né? Viu? No meu caso, Raimundo, no meu caso, Neto, um aspirador de pó bem potente, viu? Eu ia falar isso, precisamos de um aspirador de pó. Mas, de alguma forma, a gente já comentou, né, todas essas situações aí, né? Impressionante, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? além de pedir um aspirador de pó. Você vê, né, Val? Olha aí esse trecho, o começo aí. Semelhantes estados espirituais. Aí isso explica muitas vezes os nossos desequilíbrios, né? E as consequências que eles têm.
Outro dia, no outro estudo, acho que o Walter vai lembrar, estávamos falando da escala espírita, né? E se você ler lá ó, as características, né, de cada faixa da escala espírita, a gente vê que a gente muitas vezes está numa, no outro momento você está noutra, e assim, a gente oscila numa característica ou outra de várias, mais do que uma das faixas espíritas, né? Então, qual seria a nossa faixa espírita? Seria aquela na qual a gente estagia mais tempo, né? Aquela que a gente estagia mais tempo. Aquilo é uma distribuição, assim, uma classificação didática de Kardec, né? Mas qual seria a nossa? A gente tem que ler aquilo com muito vagar e com muita, né? Para se identificar. Para que se identificar? Para se martirizar? Não, né? Para a gente se conhecer e para a gente tentar usar o espanador no local certo, né? Como a gente está falando aqui, né? Mas é muito interessante, é o estado espiritual, né? De cada um que nos classifica realmente, né? Podemos seguir? Porque agora a gente vai para o próximo versículo. A gente vai para o próximo versículo. E amém vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Forte, né? Para aquela cidade que não te recebeu, né? Que não te ouviu, né? Então, para entender bem esse versículo, a gente tem que saber bem qual a situação da terra de Sodoma e Gomorra, né? E, antes de começar, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, eu vou fazer uma breve fala aqui sobre Sodoma e Gomorra, mas no nosso canal do NEP, eu abri ali uma playlist que o título é de Moisés a Kardec. São lives feitas com o Mordechai, como é que é? Álvaro Mordechai e o Jorge Elahá. Os dois são judeus de origem judia e são espíritas. Então, a explicação que eles nos fornecem sobre... Eles fazem uma análise da Torá, mas levando em conta toda a base espírita que eles têm agora. É fantástico. Eles começaram já há algum tempo, acho que há uns 5, 6 meses, eu estou tentando assistir todas aí, mas recomendo muitíssimo, porque é muito... Como é o título, Val? De Moisés a Kardec, do Jorge Elahá e Álvaro Mordechai. Eles são fantásticos. E foi de lá, ouvindo os dois, que eu entendi melhor esse versículo, né? Por quê? Porque o que acontece com Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra eram cidades, assim, muito dedicadas ao comércio, tinha um depósito de sal muito grande, porque o sal, na época, era muito, muito caro, muito raro, mas Sodoma tinha muito sal, né? E o que acontece? Acontece o seguinte, nós temos lá Abraão, né? A origem do monoteísmo, a origem do povo hebreu, Abraão que começa a ter aquela ideia de um Deus único, que não existia, né? Não existia na época em lugar nenhum do mundo essa ideia, eles tinham só ídolos que eles idolatravam, que eles cultuavam, tal. E o pai de Abraão tinha uma lojinha com que vendia ídolos, né?
E aí, num certo momento, o pai de Abraão sai para uma viagem, Abraão fica ali tomando conta da lojinha do pai, e ele começa a meditar sobre aquilo tudo, e ele começa a ver que aquilo tudo não tinha sentido para ele, aqueles ídolos, né, deuses da época, né, aquilo tudo não tinha sentido, e ele pega um bastão, um pau, sei lá o quê, e destrói tudo, quebra todos os ídolos, né, acaba com a loja do pai. Quando o pai volta, desesperado, mas como assim? Como que aconteceu isso? E Abraão mostra o bastão, sei lá o que era, que ele usou para destruir tudo, que estava em cima de um pedestal onde ficava um dos ídolos. E ele fala, não, foi esse bastão aí que quebrou tudo. Mas como assim? Como que ele pode destruir tudo, né? Então ele fala, então, se isso aí pode destruir todos os seus deuses, que valor que tem esses seus deuses? Mais ou menos isso, né, gente? Depois vocês vejam direito como é que eles falam lá, resumindo, né? Bom, enfim, o Abraão acaba sendo julgado, porque ele comete uma loucura lá para aquelas pessoas, né? Como que ele vai destruir os nossos deuses, né? E, enfim, é nesse momento que ele ouve aquela voz que diz, saia da tua terra, da terra de teu pai, e vá para uma terra que eu vou te... Ali que Deus faz a promessa da terra prometida, né? E ele sai com Ló, que é sobrinho dele, sai com Sara, que é Sarai na época, que era a esposa, e todo um clã que fazia parte ali dele, né? E saem. Depois de um tempo, Ló se separa de Abraão, né? Vai para toma outro caminho, outro rumo, né? Que ele queria se dedicar ao comércio, tal, e não batia com as ideias de Abraão. E Ló vai para Sodoma. Ló vai para Sodoma, onde lá tinha muito comércio, como eu falei, muito depósito de sal, tal. Muito bem. Ló fica em Sodoma e se estabelece em Sodoma, no comércio. Abraão, num determinado momento, está lá na casa dele e ele avista 3 peregrinos vindo na direção dele. Ele se prostra no chão e oferece hospedagem, e é a regra de acolher o peregrino, né? Ele se prostra no chão, com o rosto no chão, e fala que por favor, que ele possa receber aqueles peregrinos na casa dele. Então, ele recebe, oferece comida, água para lavar os pés, né? Porque andar no deserto, naquela época, devia ser muito complicado, né? Muito, né, doloroso aos pés, né? Então, a água aos pés era um conforto imenso que se oferecia ao peregrino, né? Então, a regra dizia que ele tinha que oferecer água para os pés, dar comida, abrigo, né? Ele podia dormir na casa dele. Enquanto ele ficasse ali na casa, o dono da casa tinha que oferecer proteção para aquele peregrino. A história é um pouco longa, viu, gente? Mas vocês vão entender mais para frente. Bom, resumindo, aqueles 3 peregrinos, na verdade, era Iavé e 2 anjos, depois que ele percebe que é Iavé. Iavé, na verdade, para ele era como se fosse o Deus, mas hoje a gente entenderia que seria o quê? Que seria Jesus ali, né? Bom, e falam para Abraão que eles vão destruir Sodoma e Gomorra, porque ali havia muita maldade, né? Muita perversão, que eles iam destruir Sodoma e Gomorra. Para vocês terem uma noção, em Sodoma havia uma lei que você não poderia de forma alguma receber alguém de fora da cidade, acolher alguém de fora da cidade na sua casa. Por quê? Porque era assim um indício de que alguém poderia comercializar ali também o sal deles, enfim, que podia utilizar, roubar o sal.
enfim, o sal era o problema ali na cidade, né? Então Abraão começa a negociar com Deus, com Yahvé, né? Mas se você vai destruir a cidade, e se tiver ali 50 justos, esses justos vão pagar também junto com os outros? Né? Então o Yahvé fala, bom, se tiver 50 justos, eu vou salvar a cidade. Tá, então tá bom. Então aí ele vai abaixando, tá? Se tiver 40, você vai destruir né? E vai abaixando, até que chega, bom, e se tiver 10 justos, você vai destruir? Não, se tiver 10 justos, eu vou salvar a cidade, por esses 10 justos, né? Aí o que acontece? Os 2 anjos vão para Sodoma para verificar se existem esses 10 justos. Porque se não existissem esses 10 justos, a cidade iria ser destruída. Na verdade, o que acontece? Acontece que eles verificam que só existia um justo, que era Ló, que estava lá, né? E aí, bom, os anjos vão para Sodoma, e Ló está na entrada da cidade com o seu comércio ali, porque era o local onde ficava o comércio, na entrada das cidades, né? Ló estava ali na entrada, e ele não poderia acolher os peregrinos de forma alguma, porque era uma lei da cidade que ele não poderia acolher. Mas ele se prostra no chão, da mesma forma que Abraão, e acolhe aqueles 2 anjos, aqueles 2 peregrinos, e fala que eles podiam ficar na casa dele, que ele ia acolher os peregrinos. A mulher do Ló fica desesperada com aquela situação, porque era contra a lei da cidade, realmente, não podia acontecer isso, né, com penas terríveis ali para cumprir, né? Mas ele acolhe, leva para casa, oferece água para os pés, oferece carne, que é uma coisa muito cara, né? Muito rara. Ele oferece carne, então, já que ele ofereceu a carne, ele oferece o sal, e a mulher fica desesperada porque ele está oferecendo o sal, que era uma coisa muito cara, né? E ela, enfim, ela dá um jeito de denunciar para a cidade que havia ali na casa 2 peregrinos, né, que o marido estava ficando maluco, que estava recebendo ali 2 peregrinos, que a lei não permitia, né? Enfim, o que acontece? A cidade chega até a casa de Ló para prender e para sacrificar aqueles peregrinos. E o sacrifício era uma coisa terrível, gente. O sacrifício era abuso sexual. Olha que coisa horrível. Então, pro povo na época, né, um abuso sexual de um homem contra um homem era a pior coisa para eles que podia acontecer. Era pior que a morte para eles. Então, iria ser feito isso, né, até a morte do indivíduo, né? Aí, olha o que acontece, gente. Ló, além de acolher os peregrinos, porque ele segue a lei de Abraão, né? Ele segue a lei dos hebreus, que tem que acolher o peregrino, né? Em contradição a Sodoma ali. Ele segue aquela lei, por isso que ele acolhe, né? E aí, olha o que Ló faz. Porque dentro da lei para a proteção dos acolhimento dos peregrinos, existia também a proteção. Então, ele tinha que proteger aqueles peregrinos que estavam na casa dele. Então, olha o que Ló fala. Ele fala assim, bom, então, faz o seguinte, em vez de sacrificar, de usar esses peregrinos aqui, né? Eu tenho aqui 2 filhas que não conheceram homens ainda, e vocês podem fazer uso das minhas filhas. Gente, olha que loucura. É uma posição terrível para a gente hoje, mas é assim, foi a postura dele para seguir a regra de Abraão de proteção do peregrino que está na tua casa. Olha a que ponto chega isso, né? Bom, eu sei que depois de muita confusão ali, os anjos conseguem sair da cidade, né, com Ló, as filhas e a mulher, né,
uma confusão tremenda, eles conseguem sair, mas eles advertem a família, né, Ló, a mulher e as filhas, que eles têm que sair, mas eles não podem olhar para trás. Então, eles conseguem retirar Ló, a mulher e as filhas da cidade, mas a mulher de Ló, num determinado momento, ela olha para trás. E no que ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Bom, depois um golinho de água. Essa, resumidamente, com as minhas palavras, assim, bem um pouco, acho, talvez distorcidas, mas foi essa história de Sodoma e Gomorra e de Ló e da esposa de Ló. O que isso tudo tem a ver com o nosso versículo? Porque ele fala que no dia do juízo, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, que era uma cidade toda pervertida, do que para aquela cidade que não receberam eles ali com a palavra do Evangelho. Por que Sodoma e Gomorra é menos pior, vamos dizer assim, do que aquela cidade que não recebeu os discípulos de Jesus? Por que Jesus fala isso? Aí a gente tem que voltar, gente. Eu vou voltar lá no começo, vocês me desculpem, peraí. A gente tem que voltar aqui no começo e ver que Jesus enviou os 12 após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis nas cidades samaritanas. Ide de Oi? Não era isso que eu queria fazer, desculpa, peraí. Ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Que a gente tem que voltar aqui, e aí nós vamos voltar depois lá naquele versículo lá. Porque eles estavam indo para quem? Para pessoas, para um grupo de pessoas que já tinham a noção de um Deus único, que já estavam com a predisposição para receber o Evangelho. Então, eles já tinham noções, né? Noções da Torá, toda a noção dos hebreus, de acolhimento, né? Então, essas pessoas... Então, o que a gente... Vou voltar lá no nosso versículo. Deixa eu ver aqui mais para frente ainda. Aqui. Porque Sodoma e Gomorra eram cidades que não tinham conhecimento da lei mosaica. Não tinham conhecimento. Mas aquela cidade já tinha conhecimento. Então, o que é? É o que nós temos que levar em conta. Aquele que tem conhecimento da lei mosaica, do Evangelho, ele tem mais responsabilidade, muito mais responsabilidade do que Sodoma e Gomorra, que não tinham conhecimento nenhum. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Exatamente, Mateus. É exatamente isso. Então, é essa a mensagem que está sendo dada aqui. Por isso que está falando isso, que no dia do juízo vai haver mais tolerância para Sodoma e Gomorra, que não tinham conhecimento, que não tinham recebido nada ainda, do que aquela cidade que não os receberam, mas que já tinham recebido bastante conhecimento, né, e que, portanto, tinham muito mais responsabilidade, que é o que nós temos que levar em conta para a nossa vida hoje. Desculpa a fala longa aqui, mas isso eu achei lá naquela playlist que eu coloquei para vocês, tá? E tem uma que eles falam exatamente de Sodoma e Gomorra e conta toda essa história. Então, eu quis contar para vocês. Desculpa a fala muito longa aqui. Mas alguém quer falar alguma coisa? E aqui, quando você grifou no dia do juízo, o hebreu sabia o que era o dia do juízo, né? Do julgamento Exatamente. futuro. Exatamente. Não era o julgamento presente que era feito ali, naquelas duas cidades, mas era o julgamento futuro, e eles sabiam o que era isso.
o que significava rejeitar, né? Rejeitar a luz, rejeitar o ensinamento, etc. Exatamente, Walter. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí o texto seguinte fala sobre juízo, né, de Emmanuel. Não é necessário que a morte abra as portas de tribunais supremos para que o homem seja julgado em definitivo. A vida faz a análise todos os dias e a luta é o grande movimento seletivo através do qual observamos diversas sentenças a se evidenciarem nos variados setores da atividade humana. A moléstia julga os excessos, a exaustão corrige o abuso, a dúvida retifica a leviandade, a aflição reajusta os desvios, o tédio pune a licença, o remorso castiga as culpas. A sombra domina os que fogem à luz, o isolamento fere o orgulho, a desilusão golpeia o egoísmo, as chagas selecionam as células do corpo. Cada sofrimento humano é aresto do juízo divino em função da vida contingente da Terra. Cada criatura padece determinadas sanções em seu campo de experiência. Compreendendo a justiça imanente do Senhor em todas as circunstâncias e em todas as coisas, atendamos à sementeira do bem aqui e agora, na certeza de que, segundo a palavra do Mestre, cada espírito receberá os bens e os males do patrimônio infinito da vida de conformidade com as próprias obras. Aqui é a lei de ação e reação, né? Que produz efeito a cada ação que a gente toma, ou a cada omissão que a gente toma. Então, o julgamento, não precisa esperar o julgamento lá na frente. A gente está sendo, entre aspas, pela ação e reação, julgado o tempo todo, né? Exatamente. E quem nos julga é a nossa própria consciência e, às vezes, o nosso próprio corpo, né? Porque ele fala aqui da moléstia, exaustão, né? O tédio, o remorso. É o nosso próprio, o corpo e o sentimento, né? E a consciência. Eu me lembro, Silvia, não fala nada, hein? Que esse é do tempo do Leão da Montanha. O Jô Soares tinha um programa... Nem vou poder fazer piada. E ele tinha vários personagens. E um dos personagens, ele começava a fala dizendo o seguinte: eu me julguei no tribunal da minha própria consciência e me declarei culpado. Eu me odeio, ele falava assim. E, né, o que nós estamos lendo aqui? Né? Quer dizer, o tribunal da consciência é o tribunal mais alto que nós temos. Ó. Exatamente. Muito bom. Que muitos vão dizer que não se lembram disso, nunca ouviram falar nesse negócio. Por isso que eu falei no começo, é do tempo do Leão da Montanha. Nem ouviu falar disso, Walter. Eles nem sabem o que você está falando. Quem é esse Jô Soares? O que é isso? Quem é esse Jô Soares? Desse programa. Ai, meu Deus do céu. Isso é coisa do pessoal que ainda não tomou a segunda dose da vacina, né? Que é o meu caso. Que é o meu também. Eu também. Que só tomou a primeira dose. A vacina está perturbando. Ai, ai. Bom, dá tempo da gente ler mais um texto aqui. É um pouco longo esse texto, mas a gente encerra esse versículo. Quando os anjos anunciaram a Abraão o nascimento de seu filho Isaque, informaram também que estavam se dirigindo a Sodoma e a Gomorra, que seriam destruídas em virtude das imperfeições de seus habitantes. Preocupado com a informação dos anjos, Abraão perguntou se fariam o justo perecer com o ímpio
porque talvez houvesse na cidade 50 justos. Perdoaremos a cidade, responderam os anjos, em atenção aos justos. O patriarca ainda ponderou que poderia haver menor número de seres retos, levando-o a perguntar o que aconteceria se fossem encontrados na cidade apenas 10, ao que os anjos responderam que perdoariam a cidade por amor aos 10 justos que ali vivessem. Em Sodoma, porém, não existiam 10 pessoas nessa condição, justo somente Ló. Por isso, os anjos dirigiram-se a ele e o convidaram a deixar a cidade, a fim de não ser alcançado pelo fogo. Deixou Ló a cidade, acompanhado de 2 filhas e de sua mulher, que, duvidando do que os anjos disseram, olhou para trás, ficando convertida, segundo a descrição bíblica, numa estátua de sal. Olhar a retaguarda é manter vínculos de qualquer natureza com o passado, sendo por isso emblema dos seres que estão ligados aos interesses transitórios do pretérito ou algemados ao campo das paixões e das dependências de que se tornaram escravos, ou ainda porque mantêm compromissos que dependem de resgate. Desinteressados, não raro, do progresso e do futuro, no qual não estão dispostos a acreditar, porque igualmente seriam constrangidos a uma mudança de conduta que ainda não lhes interessa, conservam-se indiferentes quanto à caminhada evolutiva. Ló teve, pois, de caminhar com as filhas, deixando atrás a esposa que se convertera no símbolo da incredulidade. Igualmente, na senda da evolução, espíritos superiores são forçados a deixar na retaguarda do progresso parentes e amigos ainda escravizados aos interesses transitórios ou às paixões que livremente escolheram. Sodoma e Gomorra foram destruídas possivelmente pela erupção de algum vulcão, e seus habitantes pereceram sob as cinzas. Da mesma forma, Herculâneo e Pompeia, no ano 7º depois de Cristo, foram destruídas pelo Vesúvio, que deixou sob as lavas os corpos petrificados dos que ali habitavam. Só uma coisa, é o ano 79, tá? Depois de Cristo. Não, desculpa, já embaralhou a vista aqui, é 79 mesmo. Continuando aí. Os anjos não podem impedir a erupção de um vulcão, mas sabem com antecedência quando o fenômeno ocorrerá. Deixam, no entanto, que as criaturas guiadas pela lei de resgate dirijam-se para locais estratégicos, inclusive no processo de reencarnação, em que são surpreendidas pelos fenômenos da natureza que as auxiliam no processo de evolução espiritual. Não é, pois, o Cristo quem castiga a criatura, mas a própria consciência que, lavrando a sentença, aguarda as condições adequadas à reparação. Convém lembrar ainda que as leis divinas inscritas nas laudas da consciência de cada ser não permitiriam o sofrimento à criatura do pretérito, por uma falta de que outra pessoa, portadora hoje de maior discernimento, estaria isenta, em desacordo com os princípios de responsabilidade, segundo os quais muito se pedirá ao que muito recebeu. Impossível admitir, pois, que a moral preceituada no Evangelho, com base na cultura instituída na Terra, mude sua definição de conformidade com o tempo, nem que o Cristo venha a regular o conceito das leis divinas ao imperativo dos interesses mesquinhos das criaturas desta geração, porque elas passarão, como o céu e a terra, no dizer do Cristo, mas suas palavras, como ele, permanecerão. Se à época de Sodoma e Pompeia, milhares de corpos ficaram sob as cinzas, a fim de que a dor coletiva auxiliasse no processo de evolução moral, do mesmo modo, os clamores que hoje alcançam os céus estarão determinando os processos de sofrimento individual ou coletivo que diariamente alcançam o homem, a fim de conduzi-lo à senda da perfeição. Encerramos. Texto um pouco longo. Eu não coloquei o
O autor aí é o Moutinho. Deixa eu pegar o nome inteiro dele aqui. É João Moutinho. Tem uma coleção de 4 livros muito boa dele, viu? João Moutinho. Muito legal. E aí, comentários, gente? Eu acho que esse texto aí, ele explica um pouco a importância da responsabilidade de viver, né? Quando o Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, diz que, como é que é? A fé consiste no dever de alguma coisa com a responsabilidade de viver. Quer dizer, a gente às vezes acha, né, e aqui ele explica, a responsabilidade de viver está aqui. Você se preocupar com cada ato, com cada palavra, com cada atitude que você toma, com cada pensamento, porque tudo isso tem repercussão, né? E a repercussão, às vezes, não é lá na frente, né? As causas atuais das aflições, elas têm muito mais origem na própria reencarnação do que em reencarnações passadas, né? É o que no Evangelho o Kardec fala, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu acho que esse texto aqui me trouxe muito isso, né? A necessidade da responsabilidade de viver. Exatamente. E a questão da lei do resgate, que ele fala aqui, né, não é que... como é que tá? Onde que tá aqui? Deixa eu achar. Aqui é interessante, né? Que deixam, no entanto, que as criaturas guiadas pela lei de resgate dirijam-se para locais estratégicos, inclusive no processo de reencarnação, em que são surpreendidos por fenômenos da natureza. Quer dizer, a pessoa é induzida aí, de alguma forma, naquele local, naquele momento, em que ela, infelizmente, vai responder, né, pela lei do resgate. Não é que Jesus, não é que Jesus castiga a criatura, como está aqui embaixo, né? Mas a própria consciência que, lavrando a sentença, aguarda as condições adequadas à reparação. Eu não marquei. É sempre as laudas da consciência, né? De cada ser. Os resgates coletivos, né, por catástrofes e tudo mais, são um bom exemplo disso, né, Val? Com certeza. Bom, pessoal, tem mais algum comentário? Porque a gente encerra aqui, depois nós temos um último versículo, tá? Aí a gente encerra essa perícope, e aí a gente volta a Paulo, né? Então, só lembrando, voltando para Paulo, a gente está na carta aos Filipenses, no primeiro capítulo, a partir do versículo 20, depois eu coloco lá no grupo, mas é a partir do versículo 20, a gente vai fazer do versículo 20 até o 30. A gente vai encerrar o primeiro capítulo da carta aos Filipenses, na próxima etapa, tá? Então, depois eu coloco direitinho no grupo lá, mas a gente encerra aqui hoje, né? E depois a gente coloca lá. Mas então, semana que vem a gente vê ainda esse versículo, talvez, acho que dá para terminar o versículo numa reunião, né? Depois a gente volta a ver Paulo. Tá bom? Tá certo?
Quem gostaria de fazer a prece para nós, Zezé? Você sabe que eu sou assim, cara dura mesmo, né? Pode ser? Obrigada, querida. Então, vamos unindo nossos corações, elevando os nossos sentimentos, nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, em agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no aprendizado de suas palavras, de seus ensinamentos, e que possamos, imbuídos nesse espírito do conhecer, do saber, que possamos percebermos nas entrelinhas, em cada vírgula, em cada palavra, que possamos sentir o amor que envolve todos os ensinamentos do nosso Mestre. Que Ele possa nos abençoar com essa percepção a cada dia, principalmente quando nos relacionarmos com os nossos irmãos, com os nossos queridos, com aqueles que compartilham conosco a nossa jornada. Que possamos aplicarmos esses ensinamentos amorosamente, assim como amorosamente vimos recebê-los. Que cada um aqui presente possa receber as bênçãos de paz, de luz, de harmonia, onde estiverem em seus lares, e que essas bênçãos se estendam a seus familiares, a todos aqueles ligados aos nossos corações. Com a gratidão de sempre, pedimos aos nossos queridos espíritos protetores, responsáveis por este estudo, que possamos encerrá-lo neste dia com as bênçãos dos céus. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a vontade de Deus seja sempre soberana em nossas vidas, hoje e agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Boa noite, então. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite a todos. Boa noite. Ó, aqui está tão frio que já... Está gravando ainda, Val. Está gravando, Val. Ah, tá aqui.